Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogados no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do versículo 41 até o 50. E vocês viram aqui o que Jesus falou? Você compreendeu bem? Vocês estão vendo a radicalidade de como Jesus fala? É claro que Jesus não está dizendo que é para nós agora arrancarmos os nossos olhos, porque os nossos olhos estão nos levando a pecar, ou cortar a nossa mão, ou cortar o nosso pé. Isso é uma metáfora. É um ensinamento que ele está dando para nós entendermos que nós não podemos viver no pecado. É interessante que na vida de Santo Antônio, um menino, ele tinha chutado a mãe dele e depois, ouvindo esse evangelho, ele foi lá e cortou o pé. Agora eu estou na dúvida se foi o pé ou se foi a mão. Acho que foi o pé que ele cortou. E aí, a mãe levou a Santo Antônio, e Santo Antônio, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, colou o pé dele novamente. Porque ele interpretou de forma errada. Era para ele pedir perdão à mãe, não fazer mais aquilo, mas acabou fazendo isso. Mas graças a Deus, Santo Antônio, rezando por ele, ele ficou bom. Mas voltemos agora ao que Jesus está falando. Primeiramente, precisamos, nós católicos, precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos a escandalizar as pessoas com as nossas atitudes. Claro, meus irmãos, nós não somos perfeitos, estamos em busca da perfeição, estamos em busca da santidade e precisamos viver a santidade. Mas isso também não pode ser um motivo para nós vivermos escandalizando os outros com as nossas atitudes. Por exemplo, que escândalo, um homem que cai no adultério. Isso é um escândalo. E Jesus está sendo muito firme aqui quando ele diz: se alguém escandalizar um desses pequeninos que crê, melhor seria que fosse jogado no mar
com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. E ainda mais nesses tempos difíceis que nós estamos, aonde existem tipos de adultério, que é um adultério duplo. Por exemplo, uma mulher que larga o seu esposo com os filhos para ir morar com uma outra mulher. Isso é um adultério duplo. Isso é um escândalo. Isso é uma coisa gravíssima. Imagine nós, sacerdotes, não podemos ficar escandalizando também as pessoas com as nossas atitudes. E olha que eu estou dizendo nós, sacerdotes. Eu não estou dizendo que é aquele sacerdote. Eu também estou me incluindo nessa situação. Imagine um sacerdote que ensina errado. Chega lá no púlpito e diz assim: o inferno não existe. Isso é um escândalo. Porque o Senhor nos ensinou que o inferno existe. Você está entendendo? Um escândalo, um sacerdote ali no sacrifício da Santa Missa, ele celebrando a missa, e ele trazer uma outra pessoa de uma outra religião, que não professa a fé na Igreja Católica, que não crê na Eucaristia, na presença de Jesus na Eucaristia, e coloca ele do lado, como se aquela pessoa de uma outra religião estivesse concelebrando. Isso é um escândalo. Quantas pessoas escandalizadas, e isso infelizmente vem acontecendo, e não deveria acontecer. Isso é um escândalo. Estão entendendo? E aí Jesus, ele continua falando das nossas atitudes. Tomemos cuidado. Se o nosso olho está nos levando a pecar, Jesus está dizendo, é melhor tirar do que ir para o inferno com ele, tá vendo? Então, é uma metáfora, né? É um ensinamento que ele está dando, ele não está dizendo que é para nós arrancarmos os nossos olhos. Mas, por exemplo, o que você tem assistido, o que você tem olhado? Repito, o que é que você tem assistido? As pessoas aí nas internets vendo pornografia. Hoje as pessoas estão... Não sei o que está acontecendo. E acham que isso não é pecado ver pornografia. Isso é um pecado grave contra o sexto mandamento. E assistindo filmes pornográficos. Então Jesus está dizendo, se o teu olho, olha bem o que é que ele diz. Se teu olho te lva a pecar, arranca. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Vocês estão entendendo, meus irmãos, que pecar com os olhos nos leva para o inferno? É Jesus que está dizendo. Então, dê essa parada para você pensar. Ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre. E o fogo não se apaga. O fogo não se apaga. E os vermes vão lá comendo. Imagine que sofrimento eterno só porque viu pornografia. E o pior de tudo é que ainda tem aqueles que caem nesse pecado e ainda vai comungar. Isso é pecado mortal, não pode comungar, não. Em outro momento, Jesus fala que se você pecar com os olhos, você já adulterou, já fez no seu coração. O que você tem visto?
Isso agrada a Deus? Isso te leva para o céu? Se tua mão te leva a pecar, corta. O ladrão, aquele que fica pegando coisas escondidas do outro, aquele que entra no supermercado e pega coisas, essas mãos que têm tocado no corpo da mulher ou no corpo do homem. Olha, você que namora e que está me ouvindo, como é que está sendo o seu namoro? Você está exagerando? A sua mão está passando em lugares que não seria para passar? E depois você sai dali do namoro como se nada tivesse acontecido? Isso é pecado grave. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida eterna sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Olha como Jesus está sendo muito firme, meus irmãos. Está sendo muito firme. Se o seu namoro já está chegando a esse ponto, então eu convido você a namorar em lugares públicos. Nada de ficar namorando dentro de um carro, nada de namorar nos becos da vida, nada de namorar sozinhos dentro de casa, nada de namorar no quarto, porque agora está assim, né? Tem até pais que estão liberando as suas filhas para receber o namorado dela e ficar no quarto dormindo. Peca a sua filha e o namorado, e peca você também que está permitindo. Tudo pecado grave, tudo pecado mortal. Você quer ir para o céu ou não quer? Vai tomar atitude ou não? Estão entendendo como as coisas estão? Então, cuidado. Cuidado com que, aonde você está usando as tuas mãos. Muito cuidado. Cuidado com os teus pés. Os teus pés estão te levando para onde? Para as bocadas, para a droga, para a pornografia, para o roubo, para os motéis. Aonde os teus pés estão? Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida eterna sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. E tem gente por aí que está dizendo que o inferno não existe, como eu falei antes, né? O sacerdote que chega lá no altar ou no púlpito e começa a dizer que o inferno não existe, sendo que Jesus está dizendo que existe. O inferno existe, meus irmãos. E tem muita gente indo para o inferno. Tem muita gente pecando contra os 10 mandamentos. Nós não podemos pecar contra os 10 mandamentos. Nós precisamos ser fiéis aos 10 mandamentos. Recentemente, uma mulher veio conversar comigo a respeito do esposo dela, que na verdade não é o esposo. Eles vivem juntos. Vivem juntos, mas nada impede os dois de casar. Nada impede. Mas esse companheiro dela não quer casar. Não quer. Imagine toda vez que os dois têm um relacionamento sexual, eles estão pecando porque o relacionamento sexual é só para quem é casado na igreja. Não é, eu casei no civil, tá tudo bem. Não, tem que casar na igreja. Então, eu disse para ela, olha, a senhora precisa o mais rápido possível resolver isso. A senhora precisa chamar o seu companheiro, porque não é esposo, porque os dois não são casados, e vai lá na paróquia, conversa com o padre e marca o casamento de vocês.
Aí ela disse: padre, eu tenho rezado, já são muitos anos que os dois vivem juntos, imagine quantos anos de pecado nas costas. Aí eu disse para ela: você precisa. Aí eu disse: ele está aqui? Porque estavam aqui num acampamento aqui em Cachoeira Paulista. Ela disse: sim, chama ele. Chama ele aqui para nós conversarmos, porque eu preciso ensinar esse homem. Aí ela disse que ele estava lá embaixo, no centro de evangelização, participando do encontro. Você vai lá, chama-o. Aí eu falei para ela: daqui, estou aqui, estarei na parte da manhã até às 11 horas. Depois tem um intervalo, nós vamos almoçar. Esperarei até às 11. Se a senhora não vier até às 11, eu convido vocês então virem à tarde. Então estarei esperando à tarde, das 13h30 até as 15 horas. A mulher saiu dizendo que ia buscá-lo. E eu disse: se vocês não vierem, é porque ele não quis. Então ela disse: ok. A parte da manhã não vieram da parte da tarde. Que lamentável. Eu já tinha dito para aquela mulher: ora, entenda uma coisa. Esse homem não entra no céu e não quer deixar a senhora entrar. A senhora precisa tomar uma atitude. A senhora precisa ser firme com ele. E a firmeza com ele é essa. Se nós não casarmos na igreja, nós vamos ter que nos separar. Porque não dá para continuar numa vida de pecado. É nesse sentido que Jesus está dizendo. Se teu olho te leva a pecar, se tua mão te leva a pecar, se teu pé te leva a pecar, então corta, ou seja, então pare com isso. Porque eu disse para ela: o primeiro que morrer nessa condição vai para o inferno, minha senhora. A senhora está entendendo? Porque a senhora está numa situação de pecado grave. A senhora está convivendo com um homem que não é seu marido. E ele está convivendo com a senhora que não é esposa dele. E vocês não têm motivo nenhum que impeça vocês de casarem. É só ir na paróquia e falar com o padre. A senhora vai ter que escolher. Perguntei para ela: a senhora tem condições de sobreviver? Ela disse: claro que eu tenho. Mas ainda que não tivesse, é preciso resolver a situação. Então, se separa no quarto, um de um lado, outro do outro, enquanto não resolver a questão desse matrimônio. Estou rezando por esses dois. Estou rezando por aquele homem. E estou pedindo a Deus que essa mulher ela tome uma decisão. Porque senão ela poderá colocar em perigo, ou seja, está colocando em perigo a salvação dela. Aí eu disse para ela: a senhora sabe que é uma roleta russa? Ela disse: sei. Então me explica. Aí ela me explicou. Então, para quem não sabe o que é uma roleta russa, é uma pessoa, ela pega uma bala lá, coloca no revólver, e depois ela vai sorteando ali, vai rodando o negócio e coloca na cabeça dela e atira, né? Aí às vezes, muitas vezes não acontece da bala, porque uma bala só que é colocada, ela atingir a pessoa, porque não chega a pegar a bala. Eu disse para ela: a senhora está fazendo da sua vida isso. Só que um dia vai acontecer, nós não podemos brincar com isso. Vocês estão entendendo o evangelho de hoje? É justamente isso aqui. Ela está fazendo da vida dela uma roleta russa. Porque ela não sabe a hora que ela vai morrer. E nem ele sabe a hora que vai morrer. E pode ser que o fato dela estar ali conversando comigo
seja uma advertência que Deus está dando, porque pode ser que a vida dela esteja já prestes a acabar. E Jesus está dando mais uma chance, e talvez seja a última chance. Você está entendendo, meus irmãos? O inferno existe. E não sou eu que estou falando, não, é Jesus que está falando. Eu dei esse exemplo, mas você pode aí rever a sua vida. Pode ser que a sua vida não seja essa questão, mas pode ser que você esteja no mundo aí da corrupção, você esteja roubando, você que está você tem o seu trabalho lá, a sua empresa, você está cobrando acima do que é pedido, de repente você não está pagando bem o seu empregado, os seus empregados, de repente você está na prática do aborto, e nós católicos não podemos entrar nisso. O mundo lá fora, se as pessoas lá fora quiserem, problema delas, mas não deveria praticar o aborto. Mas se querem praticar, se está surgindo leis aí dizendo que está liberado o aborto, isso não é questão nossa. A igreja nunca vai liberar, porque Jesus não vai liberar. Deus disse, não matarás. Mas está aí na prática do aborto. Aqui eu não estou falando daqueles que já que praticaram, mas já pediram perdão, já se confessaram. Você pode ficar tranquilo, você já está livre. Mas aqueles que estão praticando, precisa parar o mais rápido possível. Meus irmãos, sejamos fiéis. Não brinquemos com Deus. São Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer, no capítulo 6, com Deus não se brinca, e tem muita gente brincando. E depois que passar desta vida para outra, aí vai dizer por que eu não fiz o que Deus disse. Porque viver no inferno para sempre não vai ser fácil. E nós temos tudo para ganhar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.